Meus irmãos, todos abriram Romanos, capítulo 1? Então tá bom. Nós estamos vendo aqui nesse verso 18 o desenvolvimento que Paulo faz. Nós avançamos já para os versos à frente, até vimos na semana passada, na oportunidade passada, o verso 20, e nós estamos vendo o desenvolvimento que Paulo faz daquilo que ele estabeleceu, de que a ira de Deus ela é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens, que fazem o quê? Mantém a verdade prisioneira da sua injustiça. Na última oportunidade, nós vimos que essa verdade é aquilo que se pode conhecer de Deus. E vimos que esse conhecimento ele está bem claro a todas as pessoas, porque o próprio Deus revelou. E ele sabe se revelar, ele sabe se comunicar. Ele deixou estas evidências aos homens, de modo que todos são indesculpáveis. Depois vimos, então, que essas evidências, elas revelam alguns dos atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder e a sua natureza divina. Esses atributos, eles podem ser claramente percebidos por aquilo que foi revelado. E foi revelado quando? Desde o momento da criação. E está sendo revelado onde? Até hoje, pelas coisas que foram criadas. Por fim, nós vimos que por conta disso, toda a raça humana é indesculpável, porque ninguém pode alegar desconhecer o Criador. Avancemos então na argumentação de Paulo, começando pelo verso 18, na sua carta aos Romanos, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque a ira de Deus é revelada do céu contra todo tipo de impiedade, injustiça ou perversão dos homens, que mantém a verdade prisioneira da sua injustiça. Verso 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos tornaram-se obscurecidos em trevas. Afirmando serem sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível, ou seja, imortal, por imagens feitas à semelhança do homem corruptível, ou seja, mortal, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome sempre. E que nesse momento, Senhor, no dia do Senhor, no dia que nós, em obediência ao Teu mandamento, temos o privilégio de nos reunirmos em Teu nome e estudarmos a Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito nos auxilie a compreender a Tua revelação e a colocá-la em prática, agindo com louvor, adoração e ação de graças, fazendo assim o Teu nome santo, glorificando assim o Teu santo nome. Nos auxilia, Senhor, nestes versos, nestas palavras sagradas. Ajuda nas nossas debilidades de entendimento, para que possamos vencer as limitações que nós mesmos colocamos e o pecado colocou em nossos corações. Glorifica o nome do Teu Filho, Senhor, e da Tua santa obra no nosso meio. É o nosso desejo, é o nosso pedido, e por isso Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, meus senhores, hoje nós veremos que os homens são indesculpáveis porque eles têm se devotado a muitas e muitos pequenos deuses, enquanto desprezam o Criador de todas as coisas. Depois nós veremos como o Criador tem sido desprezado pelos homens. Em primeiro lugar, porque não o glorificam como Deus. E depois,
sendo ingratos, demonstrando ingratidão às graças recebidas. Por fim, nós vamos aplicar essa exortação a nós, igreja, que fomos alvos da graça, porque nós seremos muito mais culpados se cairmos nesse mesmo desprezo e nesse mesmo roubo da glória que é devida a Deus. Lembrando, Paulo está falando a respeito dos ímpios, mas infelizmente, muitas vezes, nós nos igualamos a esse comportamento. Então nós precisamos ver esse texto não apenas como algo que condena os ímpios, mas como um poderoso alerta para todos nós. Porque nada pode ser mais perverso para nós, cristãos, do que roubar aquilo que é devido a Deus, desprezando aquele que nos deu graciosamente todas as coisas. Que o Senhor possa nos despertar para fazermos aquilo para o qual nós fomos criados. Assim, meus irmãos, em primeiro lugar, vejamos que os homens são indesculpáveis porque eles têm desprezado o Criador que se revelou. Nós, no nosso dia a dia, somos cercados por muitos reis e por muitos deuses. Quantos reis os irmãos conhecem? Há pouco nós vimos o rei Charles sendo coroado. E apesar de ele ser um dos reis mais sem graça que já pisou nessa terra, ao menos ele pertence a uma família real, a uma dinastia. Mas nós temos, desde o rei do futebol, nosso querido Pelé, ao rei da música pop, e aí há divergências, alguns vão dizer um ou outro, e temos até o rei do pastel, né? É o rei disso, é o rei daquilo. Qualquer pessoa, meus irmãos, que se destaque, quer seja por aptidões próprias ou por aptidões forjadas por marqueteiros, seja por destreza, por beleza ou até mesmo por feiura, vulgaridade ou por total inaptidão para fazer qualquer coisa, é transformado numa celebridade e acaba sendo idolatrado tal qual um Deus. Ainda que muitas pessoas zombem das antigas formas de idolatria, que eram voltadas a objetos inanimados, né? O animismo, animais, a plantas, a planetas, a árvores, a rochas, e ainda que também desprezem a religião cristã, a humanidade vive hoje cercada por pequenos deuses, que são cultuados, adorados, seguidos, servidos. Quantos deuses os senhores conhecem? Qualquer celebridade ou subcelebridade é idolatrada. Atletas, ex-BBBs. Imagina explicar isso para alguém do século passado. Cantores que não cantam. Líderes e ativistas. YouTubers. Influencers digitais, digital influencers. Pessoas que começam a falar alguma coisa no Instagram e são adoradas, seguidas, imitadas, ovacionadas. E que criam uma legião de fãs que se você fala alguma coisa, eles vêm lá e combatem, defendem. Tudo isso demonstra que o panteão moderno de divindades duvidosas, ele é muito vasto. Infelizmente, ele é muito rico. Inclui outros líderes também, outros ídolos mais subjetivos, como os esportes, as ideologias, né? O dinheiro, o sexo, o poder. São tudo coisas que são idolatradas pela sociedade. Mas, irmãos, isso não é estranho. Pessoas devotam tempo, devotam dinheiro, pessoas choram. Pessoas brigam, pessoas matam, pessoas passam horas e horas na fila por um ingresso. Eu lembro de um cantor adolescente, que agora não é mais tão adolescente, está parecendo um lagarto de tanto
de tanta tatuagem, diz que é crente, mas de uma igreja onde consumir maconha é bacana. Quando ele veio para o Brasil, quando adolescente, houve uma reportagem que eu me escandalizei, de jovens que estavam 3 meses acampados para comprar ingresso para ver aquilo. Essas pessoas gastam tempo, se dedicam horas e horas pesquisando na internet, assistindo programas a respeito da vida dessas pessoas. Eles tentam imitá-los pelas roupas, pelos penteados, pelas frases, pela vulgaridade, pelos produtos que usam. E aí faz a festa da indústria e dos marqueteiros. Note que não existe um custo muito alto, nem uma programação muito longa, nem um show, ou um evento, ou uma ida que seja muito cedo, ou muito tarde, ou muito distante. Por quê? Porque vale absolutamente tudo para se dedicar à adoração desses não-deuses. E isso ocorre em todos os lugares e com todo tipo de pessoa. Pessoas precisam oferecer muito pouco para serem reconhecidas e adoradas como pequenos deuses. Muito pouco. E note que hoje eu vou falar apenas de das primeiras palavras do verso 21. Eu nem estou falando do verso 23, onde nós vamos ver a idolatria para valer. Mas fazem isso, meus irmãos, até mesmo com pastores e padres. E pior, pastores e padres aceitam ser idolatrados. Isso ocorre na igreja, onde pastores, teólogos, cantores são tratados como pequenos deuses, e onde as pessoas dividem a atenção devida a Deus a estas pessoas. Muitos crentes agem, e os irmãos vão lembrar do livro de Daniel, eles agem como o rei Nabucodonosor, retirando o foco de Deus e colocando sobre homens. Lembram da história? Após Deus revelar a Daniel o sonho do rei, e ainda que o rei tenha dito o seguinte: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Nós lemos que logo em seguida o que Nabucodonosor faz? Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecessem uma oblação e perfumes suaves. Daniel capítulo 2. Rapidamente, da adoração a Deus, a adoração vai para o homem. E meus irmãos, não se enganem, Deus não divide a sua glória com ninguém. A religião, mesmo cristã, ela pode ser uma Babilônia para muitos. E os servos do Altíssimo, homens, recebem maior honra do que o próprio Deus. Nossa reunião de oração é às 9 horas. Eu não vejo a maioria dos rostos dos senhores aqui às 9 horas. Por quê? Porque é muito cedo. Agora, se viesse um pastor famoso e o culto fosse às 8 horas, muitos dos senhores estariam lá para ver, porque, esse homem prega de um jeito. Nós facilmente somos envolvidos nestas coisas. Apesar das palavras de Paulo não serem sobre a igreja, infelizmente, as palavras do verso 25 se encaixam ao nosso tempo, onde Paulo escreveu: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Em segundo lugar, são indesculpáveis porque conheceram a Deus. Nós vimos que Paulo falava aqui da revelação geral de Deus, que é manifesta e acessível a todas as pessoas através da criação, através das obras criadas. Deus se manifestou intencionalmente à humanidade. Por quê? Porque o verso 19 vai dizer que aquilo que se pode conhecer sobre Deus está evidente entre os homens. Por quê?
Porque o próprio Deus deixou estas evidências, a saber, as coisas que foram criadas. E estas evidenciam os seus atributos invisíveis, tanto o seu eterno poder quanto a sua natureza divina. Vimos isso na última oportunidade, verso 20. A criação, então, meus irmãos, o que nós temos na criação é como que uma janela pela qual Deus manifestou-se de tal maneira que ele se acomodou à nossa capacidade limitada, revelando o suficiente para nós, para nos conduzir ao nosso fim principal, glorificar a Deus e desfrutar dele. Essa é a afirmação do apóstolo. A revelação geral pela natureza, ela é universal, ela é visível a todos os povos, de todos os tempos, em todos os lugares. Portanto, ninguém pode alegar ignorância, pelo contrário, são todos indesculpáveis por desprezar a Deus. Mas como que o Criador tem sido desprezado? O verso 21, como eu falei, a gente vai ver só as primeiras palavras dele, que nós estamos observando, inicia com uma conjunção casual. Por quê? Indicando uma relação de causa e efeito do que Paulo vinha falando e principalmente do verso anterior. O verso explica então por que os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque tendo conhecido a Deus, por aquelas evidências que nós vimos no verso 20, não o glorificaram como Deus. Eles conhecem, mas não o glorificam. Eles conhecem, mas não lhes rendem graça. Essa é a prova de que os homens mantêm prisioneira a verdade pela sua injustiça, que é a Paulo retomando o pensamento do verso 18. E esse é o ponto desse versículo. Paulo revelou as consequências daquela atitude impiedosa de manter a verdade prisioneira pela injustiça. O conhecimento que os homens possuem deveria tê-los constrangido a glorificar e a render graças a Deus pelas bênçãos que constantemente recebem. Mas eles não fazem. Pelo contrário, diz Paulo, eles desprezam, eles roubam a glória divina de modo consciente e de modo voluntário. Eles escolhem fazer estas coisas. Essa impiedade, meus irmãos, acaba trazendo mais injustiças, como nós já vimos. Pensamentos tolos e fúteis, como nós vamos ver à frente, a insensatez de um coração obscurecido, o auto-engano nos tolos que se afirmam ser sábios e, por fim, a idolatria. Essa idolatria, meus irmãos, levará os homens a substituírem a verdade pela mentira, levará os homens à torpeza, a impureza sexual. Impureza sexual é idolatria, não é nada mais do que isso. Esses pecados, eles são parte da punição divina, em que a sua santa ira entregou tais homens, e Paulo vai usar isso 3 vezes. Deus entregou os homens porque fizeram aquilo a estes comportamentos. Nós veremos isso mais à frente. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção hoje é que os homens se fizeram culpados ao desprezar e ao roubar aquele que deveriam glorificar e agradecer. Paulo afirmou que os incrédulos fazem isso. Contudo, o povo de Deus também age assim. Nós devemos avaliar, meus irmãos, constantemente o nosso comportamento para não sermos culpados do mesmo pecado. A negação em glorificar a Deus desonra a pessoa do doador, ao próprio Deus, o doador de todas as coisas. E a ingratidão a Ele desonra a sua ação, a ação do doador em nos conceder todas as coisas. Assim, o homem rejeita o conhecimento de Deus de 2 formas. E esse é o meu segundo ponto. Primeiro, deixando de glorificar o Criador. Deus, ele é digno de toda glória. De toda glória. Mas muitas pessoas falam muito sobre glória de Deus, glorificar a Deus, e glória para lá e glória para cá. Mas o que é glorificar a Deus? Nós precisamos saber o que é isso.
Primeira coisa que não é aumentar a sua glória, porque a glória de Deus não é aumentada pelo nosso louvor. Antes é atribuir a Ele a glória que lhe pertence por ser Deus. Não, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. É a glória que pertence a Ele porque Ele é Deus. É dar-lhe honra, é dar-lhe amor, que são dignos à sua pessoa. É devotar a nossa admiração e louvor e devoção àquele que é digno verdadeiramente destas coisas. Lembra que nós falamos lá no início? Que as pessoas devotam estas coisas para qualquer subcelebridade. O puritano Matthew Henry diz que glorificá-lo como Deus é glorificar somente a Ele, pois não pode haver senão um infinito. Glorificá-lo como Deus é cultuá-lo como uma adoração espiritual. Não glorificar a Deus como Deus é, na verdade, não glorificá-lo de forma alguma, mas desonrá-lo. Desonrá-lo. Glorificar, meus irmãos, é reconhecê-lo em virtude do seu eterno poder, da sua natureza divina, manifestados pela criação, como glorioso Criador e Rei, não como uma pobre divindade carente do nosso elogio. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Há uma teologia muito ruim que diz que Deus criou o homem porque queria ser reconhecido pelo homem, que criou o homem para que tivesse alguém para amar. Olha como Deus nos ama, Ele nos criou porque Ele queria alguém para amar, porque Ele precisava de alguém para amar. Que Ele criou o homem para o homem glorificar a Deus, porque era necessário que Ele fosse glorificado. Isso é blasfêmia. Isso é passar longe das Escrituras Sagradas. Isso é blasfemar contra a doutrina da Trindade. A Trindade sempre e eternamente amou cada pessoa uma a outra. Deus ama eternamente. Ele não faz o homem para poder amar. Ele sempre amou. Deus não faz o homem para que obtenha algum louvor, porque isso é bom para ele, porque ele é carente. Porque Deus sempre foi glorificado pelas pessoas da Trindade, em perfeição de glorificação. Então, quando Deus cria o homem, meus irmãos, Deus, em sua infinita bondade, Ele derrama essa bondade, fazendo o mundo, criando o homem, para que o homem se regozije e desfrute disso. Deus transborda o amor que sempre houve entre as pessoas da Trindade ao homem. E quando Deus pede para que o homem, exige, aliás, para que o homem o glorifique, não é porque ele é carente de glória, mas porque não existe nada melhor do que glorificar aquele que é digno. Isso é algo que o Filho fez eternamente, que o Espírito fez eternamente e que os crentes vão fazer na posteridade eterna. Glorificar também significa mostrar aos outros como Deus é digno de toda honra e toda glória. Como? Agindo de tal maneira que conduza os outros homens a também enxergar e a honrar e a glorificar a Deus por suas perfeições. Nós temos feito isso. Nós temos levado outras pessoas a glorificar a Deus. E aí eu escuto a Bíblia dizendo: por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado. Tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, meus irmãos, demonstra claramente que há um Criador. A grandeza e a beleza da criação demonstram que nós somos criaturas. Demonstram que nós somos finitos, que nós não podemos criar. E, portanto, que há a necessidade de um Criador glorioso, transcendente, fora da criação e infinito, em poder, bondade e tempo.
Somente se nós formos muito tolos, nós não faremos tal dedução. Toda a humanidade possui esse conhecimento, porque tem experimentado do poder de Deus e da generosidade de Deus em cada instante da sua existência. Mas não dá valor. As pessoas acham que o sol deve alguma coisa para elas, ou a chuva deve alguma coisa para elas. Que as coisas são de direito, quando são misericórdia. Um puritano diz que as afeições dos homens para com Deus, o seu temor e adoração a Ele, não andam juntos com o conhecimento que possuem. Não é verdade isso? E embora esse conhecimento não tenha sido transformado em reconhecimento, todos têm essa obrigação. E quando não fazemos, nós roubamos aquilo que é devido a Deus. Lembra do Salmo 69? Eu vim restituir aquilo que eu não roubei. É falando de Cristo. Nós roubamos a glória de Deus. E Cristo vem restituir. A negação em glorificá-lo desonra a pessoa do Criador, o doador de todas as coisas. Em segundo lugar, o fim principal do homem. A Bíblia nos responde, meus irmãos, às grandes questões da humanidade. Por que estamos aqui? Qual o sentido da vida? Os documentos confessionais da tradição reformada resumem essas respostas bíblicas numa sentença, que estão na primeira pergunta do Catecismo Maior e do Breve Catecismo. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo, gozá-lo para todo sempre, plena e eternamente. O homem, meus irmãos, foi criado com um propósito. O homem não é um acidente evolutivo. O homem tem propósito. Deus criou o mundo e fez o homem para a sua glória. E essa é a nossa finalidade principal. Veja, quando os documentos de fé falam em principal, significa que há outras finalidades, mas a principal é glorificar a Deus. Imagine uma máquina dessas modernas de lavar roupas, aquelas lava e seca, né? Você comprou uma delas. E essa máquina lava e seca, ela tem 3 finalidades. Ela lava, centrifuga e seca a sua roupa. Mas caso a máquina que você comprou ela não lave, ela torna-se inútil. Ah, mas ela ainda centrifuga e ela ainda seca. Mas querido, você está com a roupa suja. Você vai jogar roupa suja para centrifugar a sujeira? Ela, ainda que centrifugue, ela é inútil, mesmo secando também. Por quê? Porque lavar é o seu principal objetivo, a sua finalidade principal. Entenderam onde eu quero chegar, né? Todo homem que não glorifica a Deus, ele pode ser o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele tem um defeito fundamental. Ele não faz aquilo pela qual ele foi feito. Então, ele torna-se inútil. E permanecendo nessa condição, ele está condenado. A consequência dessa atitude do homem é que, ao desprezar aquilo que ele sabe sobre Deus, ele substitui a Deus. Isso é natural. Quando você despreza a Deus, você substitui. Você não para só no desprezo. E aí nascem as hipóteses. Aí nascem as religiões místicas, mitológicas, com deuses menores e imorais. Aí nasce o animismo, que afirma haverem espíritos nos objetos. Aí nasce o politeísmo, a crença que existem vários deuses, várias divindades. Tudo isso para explicar a criação. Nascem também as teorias ateístas. E aí nasce aquela religião que hoje tem mais adeptos. A ciência é a que mais está na moda. E aí, daquela monstruosidade gramatical que é a frase ilógica, só porque eu ia falar, deu branco.
Quando todos concordam. Consenso, obrigado, irmão. Consenso científico. Isso é uma negação do que ciência significa. É bola quadrada. No consenso científico, eles creem num universo que foi criado por ninguém, num processo evolutivo sem objetivo definido, onde o nada cria tudo, onde o acaso faz com que partículas se choquem e cabum. Tudo para negar um Deus pessoal, negando assim o louvor e a glória pela evidente revelação do seu eterno poder e da sua natureza divina. A gente sabe por que eles negam a Deus. Eles negam a Deus porque esse Deus pessoal faz exigências e eles querem uma liberdade, leia-se libertinagem. Então negam a Deus. Assim, eles desafiam, em terceiro lugar, eles desafiam a harmonia da criação. Os animais, fisicamente, eles são muito melhores equipados do que o homem. Nenhum homem pode sozinho voar mais alto do que uma águia ou descer mais profundo do que um animal marinho. Nenhum de nós tem visão melhor do que um lince ou tem audição melhor do que um cão ou um morcego. Todavia, nenhum animal foi equipado, tem aquilo que Deus concedeu aos homens, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de ponderar e a capacidade de identificar na criação um ser superior. Ser esse que satisfaz o vazio existente no coração de todo homem. Lembram que nós vimos isso? O Homo sapiens, o homem que pensa, antes de ser Homo sapiens, ele é um homem religioso, ou um Homo adorans, um homem feito para adorar. O homem foi o único ser criado como racional. Contudo, as criaturas não racionais, as criaturas irracionais, todas elas glorificam a Deus como podem, da maneira que lhes fornece a natureza, com a capacidade que a natureza lhes fornece, menos o homem, que é o racional, que é o sábio, mas não passa de um tolo. O salmista diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E o homem é a única criatura que se nega a isso. Aquele que é a coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus e destinado a manifestar a glória do Criador, este é o único a negar, pois não o glorificaram como Deus. Nós lemos na liturgia o Salmo 104, belíssimo, e vimos ali que Deus cria todas as coisas para o seu prazer. Né? Ele até fala que, em alguma tradução, criou o Leviatã para brincar com ele. E tudo tem nexo, tudo tem objetivo. E lemos que toda a criação glorifica o Criador, menos um. Os ímpios. Os ímpios falham. E por os ímpios falharem, o salmista encerra dizendo: desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Forte isso. Não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Irmãos, ao deixar de fazer aquilo para qual o homem foi criado, o homem deixa de ser o homem projetado por Deus. Ele passa a ser menos do que homem. Ele torna-se um ímpio. Ele torna-se um inútil. Ele torna-se a lava e seca que não lava. Calvino afirmou que o homem só pode conhecer a si mesmo sob a perspectiva de Deus.
E conforme Paulo afirmou, ao aprisionar esta verdade, o homem afirma-se sábio, mas não passa de um tolo. Assim, não é de surpreender que quando nós vemos os mais famosos intelectuais, expositores da ciência, da filosofia humana, a sua maioria confessa que a vida é vã, que a vida não tem sentido, que a vida não tem objetivo. O homem que não faz do Deus que conhece o objeto supremo da sua vida, certamente ele vive em vão, ele é um desperdício de recursos, ele usa o oxigênio que Deus deu para ele para glorificar o seu nome de maneira indevida, e a sua vida assim não tem razão, não tem objetivo, ele não sabe para o que vive. Como consequência de deixar de glorificar a Deus, o homem também deixa de reconhecer as bênçãos recebidas diariamente. Quando você não glorifica, você não agradece. Assim o homem rejeita o conhecimento de Deus, em terceiro lugar, deixando de agradecer ao Criador. Irmãos, tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. Tudo. Inclusive esse copo d'água maravilhoso. Tudo. Não há nada que não seja dádiva divina. Alguém pode dizer assim: pastor, mas eu fiz isso com as minhas próprias mãos. Pastor, mas eu comprei isso com o fruto do meu trabalho. Muito bem, jovem. As habilidades e as vocações usadas por você, as matérias-primas que nós utilizamos, o seu empregador, o pagamento ali caindo em tal dia do mês, a sua saúde, tudo isso é dádiva divina. A criatividade, o ver a beleza. Notem que aqueles que negam a Deus gostam de arte moderna, gostam de coisa feia, vão em exposições, pagam ingresso para ver um vaso sanitário sujo. Isso é arte, porque desafia a beleza do Criador. O bom gosto, a capacidade de ver essas coisas, de fazer essas coisas. O homo faber, o homem que fabrica, que trabalha, que produz, é dádiva de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, afirmou Tiago. Falando sobre o seu ministério, o apóstolo Paulo disse: o que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva, como se não fosse concedido? Até mesmo o sol esse que Jesus chamou de o sol de Deus, o sol do Pai. É o Pai que está nos céus, que o faz se levantar sobre bons e maus, assim como faz a sua chuva cair sobre bons e maus. Resumindo, todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. E aí eu pergunto, você agradeceu hoje pelo seu café da manhã? Você acordou muito em cima da hora, comeu rapidinho, saiu mastigando? Ou você reclamou? Esse pão tá velho. Isso aqui. Você imaginou tudo que precisou ser feito para que um simples café da manhã fosse possível? Não vamos longe, olhe a sua volta aqui na nave da igreja. Olhe quantas coisas maravilhosas tornam mais agradável a nossa reunião. Iluminação, ar-condicionado no verão, cadeiras confortáveis, som. Quantas matérias-primas foram utilizadas aqui? Quantas vocações foram empreendidas? Assim, quando o homem olha para a criação, ele deveria render graças ao Criador.
Todas as coisas criadas, elas não surgiram por acaso e nem foram providenciadas pelo destino. Deus é a fonte de todas as coisas boas que nós desfrutamos e desfrutamos delas imerecidamente. A ingratidão, meus irmãos, desonra o doador que concedeu estas coisas, porque, em segundo lugar, tudo que nós temos é imerecido. Deus criou todas as coisas, e todas as coisas, segundo Gênesis, Ele criou boas. E viu que era bom. Nosso mundo, ele é repleto de beleza, de funcionalidade, de dinamismo, de abundantes recursos. A vida, animais e plantas interagem com a natureza inanimada de forma harmônica e de forma poética. As estações, o clima, os micro e os macro sistemas são perfeitos, são de tirar o fôlego. Nós ficamos perplexos com a beleza deste mundo criado. Mas nós devemos lembrar de uma coisa, meus irmãos. Este mundo que nós vemos, ele se apresenta amaldiçoado pelo Criador após a queda. Esse é um mundo maravilhoso, lindo, belo, que revela a glória de Deus, que está debaixo de maldição. Imaginem como era este mundo antes da queda. Não. Imaginem como será este mundo na glorificação, quando a criação for redimida, glorificada, e nós também glorificados, desfrutarmos de novos céus e nova terra. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é algo imerecido. Nós recebemos mais saúde e mais alimentos do que merecemos e do que precisamos. Nós temos todas as maravilhas da criação ao nosso dispor, com a ordenança de Deus para governá-las. Qual tem sido a nossa resposta a estas coisas? Meus senhores, não se enganem, os ingratos, eles devem se preparar para um juízo severo, porque eles desprezam os benefícios generosos e imerecidos que Deus lhes concedeu. O povo de Deus faz isso. Também despreza. O povo de Deus no deserto, depois de ter sido libertado de mais de 400 anos de escravidão no Egito, reclamou do maná que era recebido gratuitamente, porque não tinham carne. A nossa alma se seca, eles disseram. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Você já reclamou do seu prato de comida? Bom, isso de novo. Depois, esse mesmo povo demonstrou ingratidão de uma forma mais brutal e mal educada, dizendo: a nossa alma tem fastio deste pão vil. Deus não ficou em silêncio. Eles queriam carne. Deu carne até sair pelas suas narinas. Deus não deixou em barato. Deus enviou serpentes abrasadoras para castigá-los. Mas Deus continua sendo misericordioso e não pode negar quem Ele é. E proveu também a serpente de bronze como redenção. E aqueles que, na sua ingratidão, eram picados por uma serpente e podiam olhar para a serpente de bronze. Essa serpente de bronze, o próprio Jesus vai dizer que é uma figura da cruz, quando o Filho do Homem fosse erguido. Assim nós entendemos que somente a graça do Evangelho de Jesus Cristo fornece perdão para a nossa ingratidão. É somente lá que nós vamos encontrar redenção. Em terceiro lugar, vemos a feiura da ingratidão.
Nós somos pecadores, somos falhos e podemos fazer muito pouco, mas quando nós fazemos qualquer coisa e não recebemos nenhum agradecimento, nós pensamos assim: poxa, mas nem um muito obrigado. Ou vai dizer que você nunca pensou isso? Você dá bom dia para alguém, a pessoa não responde, você já, pô, mas nem para responder o bom dia. Ingrato, eu dei o meu bom dia para essa pessoa. Certo teólogo afirmou que num mundo social edificado em torno das ideias de favor e de honra, a ingratidão, conforme vista no verso 21, era uma das piores transgressões, porque expressar gratidão e honra era o dever esperado de quem recebesse algum presente. Será que nós recebemos algum presente de Deus? Algum presente de Deus? A nossa ingratidão, ela tem sido proporcional às inúmeras e imerecidas bênçãos que nós recebemos. Nós somos tão abençoados quanto somos ingratos. Notem que proporcionalidade feia e miserável. A ingratidão faz o homem criado para glorificar a Deus agir como um pássaro sem uma canção, também inútil, triste. A ingratidão é um passo mais para baixo, para mais longe do Criador. É impiedade, e é uma impiedade, a ingratidão, que deveria ser praticada apenas pelos ímpios. Mas conforme diz um puritano, a insensibilidade pelas misericórdias de Deus está no fundo da nossa separação pecaminosa dele. Meus irmãos, a ingratidão ela não vem de graça para nós, porque a ingratidão conduz à eterna insatisfação. É uma causa e efeito. Quando você é ingrato, você se torna insatisfeito. E aí você entra num círculo vicioso, maldito. Ao não sermos gratos por todo o bem que Deus nos concedeu, nós rapidamente começamos a reclamar daquelas coisas que nós recebemos imerecidamente. Ah, esse maná, ah, este pão vil, ah, esse carro, ah, essa casa, ah, esse corpo, ah, essa igreja, ah, isso, ah, aquilo. E não paramos aí. Começamos a cobiçar coisas que não nos cabem. Porque se coubessem, o Deus misericordioso nos forneceria. A vida daquele que é ingrato é um eterno reclamar. É reclamação no café da manhã, reclamação no lanche, reclamação no almoço, reclamação à tarde, reclamação à noite, acorda no meio da noite e reclama. E isso é terrível. Minha esposa está aqui presente e pode testemunhar. Quão reclamão eu já fui. Estou melhorando. Tem um universo inteiro ainda para melhorar. Mas a gente está indo. Mesmo que a gente vá rastejando igual um verme, que a gente se encontre hoje melhor do que ontem e pare de reclamar. E essa reclamação é dominada por uma incansável insatisfação. Incansável. E aí, meu irmão, sem agradecer, insatisfeito, você nunca vai estar feliz com nada. Nós devemos ser continuadamente agradecidos pelas bênçãos que nós desfrutamos, não apenas por elas, mas também pelas aflições que nos atingem, porque as bênçãos são muito maiores do que nós merecemos, e as aflições são muito, mas muito menores do que aquilo que pecadores como nós merecem receber. Meus irmãos, como a ingratidão é maligna. A generosidade de Deus nos cobre abundantemente, transborda sobre nós bênçãos e livramentos e nós o desprezamos. Sua bondade nos aperfeiçoa e livra do mal, muitas vezes por meio de disciplinas e por aflições, mas nós
mesmo diante das disciplinas e aflições, continuamos endurecidos e tardios em demonstrar gratidão. Os homens não percebem que as manifestações da bondade divina, elas têm um objetivo, e o objetivo é trazer arrependimento. Como Paulo diz no capítulo 2, mas pelo contrário, elas vão acumulando ira sobre eles mesmos, e acumulando para o dia da ira que se aproxima, quando o justo juízo de Deus vai se revelar. É por isso que todos precisamos crer no Evangelho e nos arrepender. Senão nós estaremos todos condenados, porque é no Evangelho que nós encontramos o poder de Deus, a salvação de todo aquele que crê. É no Evangelho que é revelado a justiça que vem de Deus. E Deus está nos chamando esta manhã para o arrependimento, que nós possamos responder com glória e com gratidão, que são devidas a Deus. Que nós, de fato, santifiquemos o seu nome, não só falando da boca para fora, mas vivendo desta maneira. Assim, em último lugar, nós devemos glorificar a Deus e render-lhe graças. E aqui nós vamos ver as aplicações. Primeira aplicação: o fim principal do homem é glorificar a Deus. Irmãos, isso é um dever. Nós fomos criados para isso. Mas isso é muito mais do que um dever. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio sem igual. Deus faz da nossa obediência um privilégio. Quando você está em dúvida sobre fazer, deixa eu fazer um parênteses aqui que me ocorreu. Quando você está em dúvida sobre fazer alguma coisa e você pensa, mas se eu fizer esta coisa, ou deixar de fazer aquela que o mundo faz, eu vou ter prejuízo. Se eu fizer isso, eu vou deixar de vender. Se eu fizer isso, eu vou deixar de ser querido. Se eu fizer isso, eu vou deixar de receber uma promoção. Se eu fizer isso, eu vou ser perseguido. Ah, mas eu não sei o que eu faço. Será que nessa situação, olha a pergunta indiscreta que a gente faz para Deus, será que nessa situação, talvez, quem sabe numa dessa, eu não poderia dilatar um pouquinho as fronteiras do entendimento bíblico? Não, meu irmão, não faça isso, porque a obediência é belíssima e Deus honra a obediência. Ontem eu estava vendo um filme que me lembrou de quando eu me converti. E aí os meus pastores tinham uma loja. Era um casal, tinha pastoreio feminino. Mas eu converti de novo. E aí eu ia lá, sedento, novo convertido, mais chato do que eu sou hoje. Cheio de perguntas, cheio de ideias, cheio de angústias. E eles me puxavam para dentro e fechavam a loja. E passavam um café e ficavam a tarde toda, falando e ministrando. Isso aconteceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e um dia eu disse, mas vocês estão fechando a loja e estão deixando de vender. Isso vai trazer prejuízo. Eu disse, não, filho, fica tranquilo. Porque depois Deus traz quem precisa comprar. E ele compra. E eu sou abençoado também. Ele não tinha esse entendimento nesses termos, mas é exatamente isso. Há uma beleza na obediência. E nós, meus irmãos, não acreditamos em Deus. E deixamos de obedecer. Obedecer é privilégio. As ordens de Deus são todas excelentes. Todas elas cooperam para o nosso bem. Por exemplo, Deus nos ordena a não ficarmos ansiosos. E as pessoas sofrem de ansiedade. Deus nos ordena a nos alegrarmos nele e em tudo. E as pessoas sofrem de depressão. Deus nos ordena a nos regozijarmos somente na cruz. E nós ficamos chateadinhos, porque fulano virou a cara, porque Beltrano não cumprimentou, não me procura, porque eu não consegui fazer isso ou aquilo. Nós temos que descansar nas promessas de Deus, porque ao deixar de glorificar o único Deus, o homem começa a fazer ídolos de barro e vai glorificar a criatura.
Pessoas glorificam artistas, cantores, pastores, youtubers, influenciadores, como eu falei no princípio, atletas, pessoas bonitas, pessoas fortes, pessoas inteligentes, até bandidos. Como que alguém pode glorificar uma criatura, por mais perfeita que seja, desprezando o privilégio de glorificar o Criador? Segunda aplicação, eu li num livro maravilhoso, Coisas da Terra, se puderem leiam. Há 2 grandes pecados em ação no mundo e nos corações humanos, a idolatria e a ingratidão. Recusamo-nos a honrar a Deus como Deus e recusamo-nos a dizer obrigado pela fartura de bondade e benevolência que Ele derrama sobre nós. E em vez de agradecer, transformamos as dádivas divinas num Deus, tomando uma coisa boa como uma coisa suprema, trocando a glória e a verdade de Deus por uma mentira. Se o ímpio é condenado por idolatria e ingratidão, o que merece aquele que se diz cristão e faz o mesmo? Nós somos indesculpáveis, meus irmãos, porque nós não dependemos somente da criação. Nós temos as Escrituras, nós temos a palavra de Deus. A Bíblia nos revela o nosso pecado, a Bíblia nos revela a nossa necessidade, a Bíblia nos revela aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. E a própria Bíblia nos exorta, o que nos faz pensar que escaparemos da condenação se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar. Hebreus 2. Terceira aplicação, aprendemos que não há redenção sem evangelho. Os homens, eles são condenados porque eles desprezam e roubam a glória de Deus que conhecem, porque Ele se revelou. Ninguém, então, poderá ser salvo sem o evangelho de Jesus Cristo. O conhecimento e a sabedoria humana não podem fazer o homem alcançar a redenção, porque estas coisas não são redentivas. Paulo mostrou a condição de todos os homens. Todos estão debaixo da ira divina. Todos estão condenados. E a única salvação possível é crer no Evangelho. Assim nós aprendemos que todos necessitam do Evangelho para ser salvos. E há beleza nisso. Como Paulo vai dizer em outra carta, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Nós devemos crer e louvar a Deus pelo Evangelho. Você já agradeceu pelo Evangelho? Senhor, obrigado pelo Evangelho. Você já agradeceu pela revelação do Evangelho na sua Bíblia? Se ao menos lê a sua Bíblia. Você já pensou que dádiva que você tem na mão e como você deve proclamar esse Evangelho? As pessoas não serão salvas pela ignorância, somente por Cristo. Quarta aplicação, não há fé genuína sem arrependimento. Todos nós, meus irmãos, todos que estão aqui, todos que forem ouvir isso na internet, em alguma medida, e eu diria em grande medida, somos culpados destas coisas. Que nós não sejamos como um cão indócil que morde a mão daquele que o alimenta. Nós não fomos chamados para comer restos que caem da mesa como cães. Nós fomos adotados por Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, e chamados à mesa do Rei, reconhecidos como filhos e irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, tomemos vergonha na cara e confessemos e abandonemos o nosso pecado, pecado de não glorificar a Deus, pecado de viver em ingratidão.
Devemos nos arrepender e fazer aquilo para o qual nós fomos criados, que tendo conhecido a Deus, porque todos nós conhecemos a Deus, que nós o glorifiquemos como Deus. Quinta aplicação, do lado de cada glória, nós nunca vamos glorificar a Deus como Ele é digno, nunca. Está além da nossa capacidade. O seu poder, a sua bondade, a sua sabedoria, a sua beleza, a sua graça, a sua misericórdia, todos os atributos de Deus, eles serão matéria de espanto, de contemplação e de adoração por toda a eternidade, quando nós fomos glorificados também e livres da poluição do pecado que nos cega hoje. E aqui então, irmãos, nós encontramos mais uma vez beleza no Evangelho, porque nós fomos feitos para glorificar a Deus e devemos ser gratos a Ele, mas nós não conseguimos fazer. Mas hoje, Jesus Cristo, Ele toma sobre si a nossa fé vacilante, Ele toma sobre si o nosso louvor débil, Ele toma sobre si a nossa gratidão insuficiente. E como nosso sumo sacerdote, Ele oferece a Deus em nosso lugar a perfeita ação de graças, glorificando o Pai, como Ele é digno de ser louvado. A nossa segurança é a graça do Evangelho. E essa também é a nossa motivação para nós nos esforçarmos, porque tudo aquilo que nós fazemos pode ser aceito por Deus por meio da mediação do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, nós não devemos nos acomodar e dizer, mas eu não consigo, mas nos esforçar, porque Deus pega aquela adoração débil e diz, não, Pai, escuta isso aqui que é melhor, eu vou fazer no lugar deles, eu não me envergonho dos meus irmãos. Sexta e última aplicação, nós precisamos ser despertados a glorificar ao Criador, nos alegrando nele, plena e eternamente, com abundantes ações de graça. Precisamos aprender a viver sendo gratos por tudo, conforme Paulo nos ensinou, em tudo dai graças. Em outra tradução diz, em tudo sejam gratos em todas as circunstâncias. O que é circunstância? Aquelas coisas que nos cercam. Em tudo dai graças. Está com dor? Dá graça. Bateu o carro? Dá graças. E pede perdão, porque provavelmente você fez alguma bobagem. Os filhos fizeram uma bagunça em casa? Dá graças a Deus. Queimou a cafeteira? Dá graças. As coisas que circulam, que estão ao seu redor, não podem competir com aquilo que você deve fazer a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em outro lugar, Paulo escreveu, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa. E aqui a gente pode acrescentar, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, quer não tenham nada para beber, não tenham nada para comer, tudo o que fizerem, façam para a glória de Deus. Que Deus nos conceda entendimento e fé, para que ambos, sob o poder do Espírito Santo de Deus, nos conduza à gratidão que é devida a Ele. E assim nós concluímos, porque nós somos tardios em demonstrar, meus irmãos, amor, alegria, gratidão àquele que nos amou primeiro. Por causa disso, nós precisamos de mensagens como essa. Nós precisamos ser confrontados e conduzidos ao arrependimento. Mas não somente a isso, conduzidos à dependência da graça divina, para que assim nós sejamos também conduzidos a agirmos de uma maneira condizente com aquilo que nós recebemos de Deus. Porque todos pecaram, diz Paulo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória divina. Aqui fica melhor assim.
Porque todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. É isso que Paulo está falando. Sendo justificados, então, gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Somente nele nós vamos encontrar redenção, inclusive para a nossa ingratidão, inclusive para o nosso desprezo, inclusive para o nosso roubo da glória que é devida a Deus. Que esse conhecimento, ele nos incline a amar cada vez mais a Deus. E eu quero encerrar com as instruções de Paulo aos Colossenses. Ele diz o seguinte: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. E em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. É Cristo. Que Deus Pai seja misericordioso conosco em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, perdão. Perdão porque nós roubamos a glória que lhe é devida. Perdão porque nós não te glorificamos como devemos. Perdão porque nós não usufruímos do privilégio de te glorificar. Perdão, Senhor, porque nós somos ingratos. Nós não agradecemos toda a boa dádiva que vem de ti imerecidamente a nós. Perdão porque nós somamos a ingratidão à insatisfação e reclamamos das coisas que tu nos dá. Tem compaixão de nós e nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por tamanha afronta. Nos perdoa por essa indolência miserável. Nos perdoa porque nós nos transformamos em menos do que homens quando fazemos estas coisas. Mas nós te agradecemos hoje, Senhor, pela tua palavra. Além da revelação pela tua natureza, pela tua palavra que nos revela aquilo que nós somos, aquilo que nós necessitamos e aquilo que tu fez por nós. Aquela palavra que nos revela o nosso Senhor Jesus Cristo e o sacrifício perfeito. E somos gratos, Senhor, pelo teu evangelho. Somos gratos, Senhor, por Cristo Jesus, teu Filho, nosso Senhor, pelo nosso Salvador, que viveu a vida que nós deveríamos viver e que morreu a morte que nós deveríamos morrer. Te agradecemos pela dádiva de sermos salvos e adotados nele. E pedimos, Senhor, auxílio do teu Santo Espírito, para que, confrontados por essa palavra, nós possamos viver para a glória do teu nome, que nós possamos glorificar a ti e desfrutar de ti, e que possamos ser gratos a ti, ó Pai, por todas as coisas que tu nos concede, e que possamos ver em todas elas, nas bênçãos e nas aflições, a tua misericórdia, o teu amor e o teu cuidado, nos preparando, nos fortalecendo e nos forjando para aquele dia quando nós te veremos como tu és. Te agradecemos por essas coisas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém.